Olá, técnicos! Hoje vamos falar sobre uma função interessante nas placas de driver X e Y, que é o torque estático, tá? Vamos para a lousa que eu quero falar sobre o torque estático, que é aquele que mantém o motor estático. Em diversas aplicações é necessária essa função. Na indústria, em qualquer lugar, muitas vezes é preciso que você tenha um motor que, ao movimentar e ao parar, ele permaneça estático numa posição firme, garantindo para uma aplicação qualquer que seja, para que ele não se desvie, e tem essa necessidade. Então, nós vamos analisar na lousa agora como isso acontece, analisando tendo como base uma placa drive do eixo X e Y das máquinas de bordar, que tem também essa necessidade, tá bom? Vamos para a lousa. Bom, essa é a placa que a gente vai analisar aqui. É uma placa driver de motor de passo, motor bipolar, e vamos ater especificamente ao torque estático. Por que e como ele acontece? Torque estático, como eu já disse, é aquela função do motor que ele movimenta e, ao parar, ele não desliga, ele permanece o seu eixo firme. É uma função feita pelo driver e que é muito útil em diversas aplicações. Nessa placa aqui, a drive do eixo X e Y, ele é dada pelos dois transistores MOSFET aqui, ó. Esses dois MOSFET aqui, deixa eu pegar aqui uma marcação. Esses dois MOSFET aqui, ó, essa saída para o motor. E aqui está os dois MOSFET que é responsável por isso. Porque esses outros 4 MOSFET aqui recebem os pulsos de acionamento. E através do deslocamento de fase entre esses pulsos, ele movimenta para a esquerda ou para a direita, no sentido horário ou anti-horário. Mas ao parar, ele permanece acionado e esses dois MOSFET recebem pulsos constantes. No caso dessa placa, é um pulso de 18 kHz, uma frequência um pouco alta, não muito alta, que é aquela... Isso é comum em drivers de motor de passo, tá? Não é uma peculiaridade dessa placa, não. Isso é que dá aquele ruído no motor de passo quando ele para e você escuta aquele zumbido, que às vezes ele é mais alto, às vezes ele é mais baixo, às vezes ele oscila durante o seu movimento, depende de como ele para, da necessidade de corrente no momento que ele parou, ele oscila. Se ele para no momento em que ele está segurando uma carga mais pesada, ele oscila numa frequência... A frequência é constante, o que muda é o duty cycle, a largura dos pulsos do PWM é que muda esse ruído dele, você escuta aquele ruído agudo. Então é isso que faz, essa função é que faz com que aquele ruído aconteça. E é exatamente aí que está atuando o torque estático, que é necessário para manter um motor na posição exata onde ele parou, determinada lá pelo encoder, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos ampliar aqui rapidamente, vamos analisar especificamente o ponto exato onde isso acontece. Aqui está esse circuito. Esse aqui é o resistor Sense. Esse resistor é através desse resistor que o circuito vai perceber uma corrente consumida e que vai, através desse consumo, enviar para o circuito de correção de corrente, o circuito de corrente automático, né, o circuito de feedback, e vai fazer a sua correção de corrente. Nós temos aqui a saída para o motor, vou pegar aqui. Aqui a saída para o motor, através do seu resistor de carga aqui. E aqui temos o MOSFET high side, o MOSFET do lado superior da tensão, e o MOSFET low side, da parte de baixo da tensão. Em outros vídeos eu vou falar sobre mais, já tem uns vídeos falando sobre bootstrap, e vocês podem acompanhar em outros vídeos, mas futuramente eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre bootstrap, para vocês entenderem sobre essa questão dos MOSFET low side, high side na prática, porque aqui tem diversos vídeos, né, no YouTube falando, na internet falando sobre essa topologia de circuito.
Mas aqui nós analisamos na prática, né, como eu sempre falo, mostrando lá onde a coisa acontece. A mecatrônica, onde ela é usada de fato e o circuito que faz aquilo. Então é isso. Então esse é o circuito que faz o acionamento do MOSFET, esse é o resistor SENS, e é através desse resistor SENS que o circuito de feedback, que eu não vou analisar aqui porque é uma aula completa, para aqueles que querem avançar mais na aula completa, entender bastante sobre placa, tem o curso especialista em eletrônica de máquina de bordar, que está aí na descrição. Eu vou deixar aí o link para quem quiser acessar, interessado em acessar e ver os detalhes. Mas aqui, especificamente, é para vocês entenderem como isso acontece, a questão da tensão do torque estático, e como ele é na placa e como ele é aqui no diagrama. Então é isso. Tem os dois MOSFET atuando aqui. Ele recebe no seu gate aquela tensão de 18 kHz que pulsa constantemente. Quando os outros controladores da outra ponta da fase para, esse circuito atuando constantemente é que é responsável por manter o torque estático e o motor, consequentemente, parado, firme naquela posição. Por que ele consegue ficar firme? Se ele parou segurando uma carga qualquer, ele, através desse resistor SENS, vai ser sentido essa necessidade dessa corrente. O circuito de feedback, sentindo essa necessidade, varia o PWM do circuito driver, e ele vai atuar aqui diretamente na entrada do MOSFET high side e do low side, o seu PWM adequado nessa frequência de 18 kHz, mantendo ele em torque estático, tá bom? Então, pessoal, aqui está a placa novamente. Foi um vídeo rápido para falar sobre essa finalidade, sobre essa necessidade do torque estático, mas que para aprofundar é preciso de tempo, de uma aula completa. Então, quem está interessado tem como aprofundar isso nas aulas do curso, tá bom? Então, essa é a placa drive do motor XY, né? E nós falamos aqui sobre o torque estático, tá legal? Então, pessoal, essa foi uma demonstração aqui da placa dos X e Y, que eu sempre mostro, mas dessa vez falando de um caso mais específico dela, que ela é uma placa muito complexa, e falando exatamente sobre o torque estático, tá bom? E eu falo aqui meio doidão. Se você tiver alguma sugestão sobre a didática, fale mais sobre isso, fale mais sobre aquilo, fale desse tipo, fale daquele tipo, eu sou um ouvinte aqui também. Então, dê essa sugestão para que a gente possa melhorar e trazer mais conteúdo mais de acordo com o que o pessoal quer ouvir, quer entender, tá bom? Eu soltei esse aqui aleatoriamente, mas você pode opinar e dizer aí o que você quer saber sobre essas placas da máquina de bordar, tá bom? Esse que eu falei agora foi sobre uma placa da máquina SWF, mas isso é uma característica de diversas aplicações aí que tem essa necessidade desse torque estático, tá bom? Implementado na prática de diversas formas, a topologia muda de um circuito para outro, de um fabricante para outro, mas na essência ele é sempre assim, é uma frequência fixa, onde varia o seu PWM no gate dos MOSFET, e ao parar o motor, ele continua mantendo aquela frequência constantemente, porque ele alimenta um dos pares de fios da bobina constantemente, deixando os outros fios da bobina a cargo do controle de direção. Então é isso. Comente, dê o like, compartilhe e nos ajude a manter o canal ativo, e é com a sua ajuda que isso é possível, tá bom? Até mais, técnicos, até a próxima.